Olá, seres humanos, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo a esse vídeo. Falaremos um pouco sobre Dom Juan, né? Essa figura arquétipa, né? Esse homem sedutor para com as mulheres. Bom, nós sabemos que Dom Juan, os primeiros registros desse homem sedutor está nos escritos de Tirso de Molina, que foi um religioso e poeta barroco do século XVII. Ele retrata lá o Dom Juan, o cara que seduzia as mulheres, que era mulherengo, e que tinham todo tipo de intrigas, né? Intrigas até mesmo cúmplices dentro dos seus envolvimentos com as mulheres que ele, né, desonrava pelo meio do caminho, por onde iam passando. Mas eu quero aqui falar para vocês que existe um livro de Lord Byron que retrata Dom Juan, e ele retrata de uma maneira até mesmo, de certa forma, inversa. Por que inversa? Porque o livro, os cantos que esse Lord Byron retrata, ele até morreu sem terminar o último canto. Parece que ele escreveu esse livro no século XIX, onde ele retrata Dom Juan não somente um homem que seduz as mulheres, no caso a mulher, mas também que é seduzido pela mesma. Então ele mostra a sedução também, de certa forma, do lado oposto. Ainda que ele não enfatize isso, porque ele fala mais do suposto sofrimento de Dom Juan e de seus casos amorosos. Não somente um cara que de maneira maliciosa está ali tentando impor o teu desejo, mas que também sofre com o mesmo, né? Até porque isso nada mais é do que ser escravo do próprio desejo. E existem várias colocações de introduções a Dom Juan. Dom Juan foi parar em um monte de lugar, como teatro, cinema, já tem muitos filmes, e também na ópera, né? Enfim, até mesmo na literatura está lá o Dom Juan, o Dom Juanismo. E é isso que eu quero chamar a atenção, de que esse Dom Juanismo, ele de fato está presente no homem, né? Em todo o homem. Mas, por mais que o símbolo de sedução seja o homem para com a mulher, existe também a sedução da mulher para com o homem. Agora, por que a da mulher não ressai tanto nesse sentido de enganar, de burlar, né? Como é o nome original, que é El Burlador de Sevilla, né? Século XVII, na Espanha. Né? Por que essa ideia de enganar ela é mais imposta ao homem do que à mulher? Simplesmente porque o homem, no seu ato de sedução, ele o seduz, ok? E a desonra, no caso, tem o sexo. Por exemplo, se a mulher seduz e ela seduz, o que é que vai acontecer com o homem? O homem será seduzido por ela. Só que qual é o complemento dessa sedução, desse desejo? É o homem ter relação com a mulher, por mais que ela tenha seduzido. Então, como resposta que nós temos é o homem tendo a mulher em seus braços, intimamente. Ou seja, ela o seduziu, mas o resultado favorável é para ele. Ou seja, ela sempre termina como uma vítima, porque o homem a conheceu intimamente, né? Então, talvez seja essa questão, né, que se trata a figura de Dom Juan, o cara que engana as mulheres. Isso tudo mostra o homem como um homem que seduz a mulher para os seus próprios desejos e depois a abandona e não quer mais nada com ela, né? Ou seja, um homem insensível, porque só está pensando mesmo nas relações íntimas. Mas, se por outro lado a mulher o seduz, ela não tem o complemento que o homem tem na sedução. Porque, por mais que o homem não a seduza e seja seduzido por ela, ele é quem ganha o prêmio.
Então por isso que o arquétipo de sedutor, de sedução, está sobre o homem. Né? E por mais que ela use todo tipo de insinuação sexual íntima, né, o prêmio vai ser dele de qualquer maneira. Isso mostra que se o resultado é favorável para o homem, opa, isso mostra já os papéis de ambos. Isso mostra já uma certa fragilidade na mulher. Né? Fragilidade não no sentido de ser fraca nem nada, mas no sentido de ser um ser delicado. Né? Porque devido, lógico, ao próprio ato sexual, que não vamos detalhar aqui, né? De ser uma imposição sobre a fêmea. E de certa forma é, porque é a própria natureza, né? É a própria necessidade humana. E se faz necessário. E é assim, não há como mudar. Talvez seja por esse motivo que existem essas desconstruções culturais de que o homem se aproveita da mulher. Né? Como se o cara tivesse feito sexo com a fulaninha e como se ela não gozasse, ela não gozou. Então é como se ele se aproximou dela, então já a usou. E já a descartou também. É como se ela não gozasse também, ou como se ela não tivesse feito também os joguinhos dela emocionais, né? Para poder seduzir o cara. Então, o peso vai ser sempre em cima do homem. Bom, no meu texto, onde eu teci um comentário sobre tal fato, do dom juanismo presente no homem, né, eu gostei e gosto de enfatizar de que, de certa forma, há uma certa responsabilidade que é cabível ao homem, né, daquela coisa do compromisso. Isso, de certa forma, é maravilhoso. Agora, de acordo com as 10 construções culturais, né, que estavam tentando desconstruir todo o campo de atuação do homem e mulher, estava tendo o homem como macho opressor. E ainda que fosse, eles devem entender que isso é natural. Agora, eu não sei até que ponto eles entendem o que é opressor ou opressão. Eu não sei até que ponto alguns, que às vezes não têm muita informação, só são militantes, entendem o que significa a palavra submissão. Né? Até porque algumas mulheres que são levadas por essas ideologias, né, que surtam de certa forma a mulher, elas são as primeiras que têm medo da palavra submissão. Parece até que é uma mulher que vai ter que andar de quatro o tempo todo, amarrada, sendo escrava sexual, algo do tipo. Elas não entendem o que é submissão. Não entendem que isso está intrínseco à mulher, né, internamente nela, dentro dela. Elas acham que é algo, sabe? Assim como a ação ativa do homem, que alguns entendem isso como opressão do homem. Eles trocam as bolas. Então, por isso que há necessidade de se debater bastante esse assunto. E muitos correm, fogem, porque não tem coragem. Por quê? Porque vai se levantar questões íntimas, questões realmente de pragmatismo humano. Então, por isso é bem melhor fazer propaganda, publicidade, militância, deixando de fora os termos até mesmo científicos, as provas científicas, das definições sexuais, porque a ciência que eles tanto ficam almejando, eles não gostam dessa parte da ciência, que é fato comprovado, entre as diferenças do sexo macho e da fêmea. Essa parte eles não gostam, as outras sim. Eles adoram. Os achismos científicos, aí sim. Fatos comprovados não, como biologia, por exemplo.